De um lado, o prodígio do clã Uchiha, portanto seu Sharingan de 3 Tomoes e o poder destrutivo da marca da maldição. Do outro, seu próprio mestre, Hatake Kakashi, o lendário ninja dos 1000 jutsus. E sim, eu sei exatamente o que você deve estar pensando agora. O Kakashi ganha essa luta fácil, praticamente de olhos fechados. Mas na realidade, não é bem assim. E se ele der mole, o bicho vai pegar pra cima dele. Versões analisadas. As versões dos personagens que eu vou usar na luta são o Sasuke do Vale do Fim, com um Sharingan de 2 Tomoes, e ele vai evoluindo ao decorrer da luta. Já o Kakashi é a versão dele do clássico, com um Sharingan de 3 Tomoes. Porém, ele vai estar voltando de uma missão igual ao anime, então ele não vai estar 100% e ele não vai lutar para matar. E a luta vai acontecer no Vale do Fim, beleza? Comparativo técnico. Força. Kakashi. O Kakashi não mostrou muitos feitos de força pura, mas no clássico ele conseguia escalar uma montanha usando uma mão só, conseguia arremessar ninjas adultos para longe com socos e chutes e ainda conseguia rebater e defender os golpes de espada dos Zabus. Além disso, ele consegue usar o primeiro portão que aumenta sua força. E sendo bem sincero, nós podemos colocar o nível de força dele pareado com o dos outros Jonins, mas nada muito acima da média. Força, Sasuke. O Sasuke não teve nenhum feito impressionante de força bruta sem usar a marca da maldição. No máximo, ele se equiparava em poder aos outros Genins, como Naruto e o Rock Lee. Mas ao ativar a marca da maldição, todos seus atributos aumentam muito, com ele conseguindo quebrar os braços do Zaku, lá ele, na Floresta da Morte, usando a marca da maldição no nível 1. Ainda com a marca no nível 1, ele ergueu o Naruto com uma mão só e após isso, deu um soco que jogou o Naruto para longe. Já ao ativar a marca de nível 2, a sua força aumenta ainda mais, com ele ficando equiparado ao Naruto com o manto de uma cauda. E sendo bem sincero, aqui eu vou dar um empate técnico, porque na minha opinião, o Sasuke base é mais fraco que o Kakashi base em força bruta. Afinal, é um adulto contra uma criança. Mas ao ativar a marca do nível 1, ele se equipara ao Kakashi em força e com a marca do nível 2, ele supera o Kakashi. Então, como aqui depende muito da transformação, eu vou dar um empate. Velocidade, Kakashi. Já em velocidade, o Kakashi teve alguns feitos interessantes, como atravessar o País do Fogo, indo de Konoha até o Vale do Fim em algumas horas, conseguindo chegar no finalzinho da luta do Naruto contra o Sasuke. Ele conseguiu salvar a Sakura e o Tazuna dos irmãos Handles, ele conseguia surpreender um Jounin de elite como o Zabuza usando sua velocidade, e ele conseguiu cortar um raio ao meio usando o Haikiri. Lembrando que esse feito foi uma citação do Gai e com o Kakashi usando o Haikiri, que deixa o personagem mais rápido. Beleza? E apesar do Kakashi não ser tão rápido quanto o Rock Lee com seu 5º portão aberto, o Kakashi teria no mínimo a mesma velocidade do Rock Lee base sem os pesos, tendo em vista que o Kakashi treinou o Sasuke para copiar a velocidade do Lee. Velocidade, Sasuke. O Sasuke também tem alguns feitos interessantes. Ainda na Floresta da Morte, com a marca da maldição no nível 1, ele conseguiu desviar de uma rajada de som do Zaku, lá ele de novo. Isso carregando o Naruto e a Sakura. E em sua forma base, na segunda fase do exame Chunin, o Sasuke copiou a velocidade do Rock Lee sem os pesos. Mas ao ativar a marca no nível 1 e no nível 2, a sua velocidade aumenta muito. E eu não vou afirmar em quantas vezes ela aumenta, porque o anime e o mangá nunca falaram isso. Dito isso, aqui eu vou dar ponto para o Kakashi, porque ele teria no mínimo a mesma velocidade do Rock Lee sem os pesos, e o Kakashi enfrentou inimigos mais poderosos, como o Zabuza. E ao meu ver, os feitos dele são superiores ao do Sasuke. Chegaram ao Vale do Fim em algumas horas, partiu um raio ao meio e etc. Resistência, Kakashi. O Kakashi no clássico conseguia resistir a golpes da espada decapitadora do Zabuza e conseguia continuar lutando mesmo ferido. Além disso, ele foi pego pelo Tsukuyomi do Itachi, sendo torturado por 72 horas consecutivas, sendo que o tempo no Tsukuyomi flui de forma diferente do mundo real. E após isso, ele conseguiu ficar de pé por alguns segundos. No quesito de resistência à dor física e psicológica, ele é muito acima da média. Já no quesito de estamina, ele pode variar muito. Se ele não usar o Sharingan, ele tem uma estamina legal, mas nada muito acima da média. Nós podemos equiparar a estamina dele sem o Sharingan com a dos Jounins de Konoha.
Já com o Sharingan, a estamina dele desce muito. Por não ser um Uchiha natural e ter seu olho transplantado, o Kakashi sofre com uma perda constante de chakra, além de não conseguir desativar seu doujutsu, ficando com sua estamina comprometida pela drenagem extrema de chakra. Tanto que após a primeira luta contra os Zabuza, o Kakashi caiu duro no chão e ficou sem conseguir se mover direito por no mínimo uma semana. Então a resistência dele pode variar muito. Resistência Sasuke. A resistência do Sasuke é muito acima da média. Em sua forma base, no Vale do Fim, ele conseguia tancar golpes do Naruto com influência do chakra da Kyuubi. Ele praticamente foi feito de boneca pelo Naruto, sendo arremessado contra rochas ao ponto de abrir crateras com impacto. Ele também resistiu a golpes do Naruto com o manto de uma cauda na sua forma base. E cara, olha só esse socão que o Sasuke levou. Esse soco foi absurdo e o nível de resistência dele aqui é muito alto. Além disso, ao ativar a marca no nível 2, a resistência dele aumenta ainda mais, com ele tancando esse golpe do Naruto tranquilamente. E vamos ser sinceros, o Kakashi em toda a obra nunca levou um golpe direto assim, seja no Shippuden ou no clássico. Então aqui o ponto claramente vai para o Sasuke. Chakra Kakashi. Bem, aqui não tem como enrolar muito. Por conta do Sharingan, a reserva de chakra do Kakashi foi drasticamente afetada. Ele é obrigado a ser extremamente preciso nos jutsus que vai usar, sem poder abusar de seu doujutsu. Afinal, mesmo com o olho coberto, ele sofre com uma drenagem constante de chakra. Porém, a maestria dele compensa essa limitação. O Kakashi consegue usar várias técnicas complexas simultaneamente. Nós vimos isso na luta dele contra os Zabuza, onde ele usou jutsus de água em combinação com Sharingan, e de quebra meteu os Zabuza num Genjutsu. Sobre o Haikiri, o limite máximo dele no clássico é bem rígido. Ele consegue usar o Haikiri no máximo 4 vezes por dia antes de esgotar completamente seu estoque de chakra. Chakra Sasuke. O Sasuke não teve feitos absurdos de chakra na forma base. Na sua forma base, ele era capaz de usar o estilo fogo, como bola de fogo, chama do dragão e etc. Além disso, o Sasuke só conseguia fazer 2 Chidori por dia, mas com a marca da maldição, ele ganha uma reserva de chakra a mais. E mais pra frente, eu vou explicar melhor como funciona a marca da maldição. E aqui eu vou dar um empate. Apesar do Sasuke ter poucos feitos e não usar muitos jutsus em tela, em comparação com o Kakashi, por ser um Uchiha legítimo, o Sasuke tem uma vantagem gigante em relação ao Kakashi, com ele não tendo um consumo absurdo de energia ao utilizar o Sharingan, além dele conseguir ativar e desativar o doujutsu a hora que quiser, sem sofrer com o consumo passivo do doujutsu. Ele também tem a marca da maldição, que dá um boost no chakra dele. E se não me engano, eu posso estar luqueando, mas tem um databook que fala que ele tem o mesmo nível de chakra do Kakashi, mas pelo refino de chakra dele não ser muito bom, ele gasta mais chakra para realizar os jutsus em comparação ao Kakashi, que tem um refino de chakra excepcional, gastando o mínimo necessário para cada técnica. Por isso, eu vou dar empate aqui, beleza? Jutsus Kakashi. Aqui o Kakashi brilha, afinal, ele é um ninja dos 1000 jutsus, não é mesmo? Mas deixando essa falácia de lado, na fase clássica, o arsenal do Kakashi é composto por seus jutsus elementais de água, como o dragão de água, clones de água, parede de água e o jutsu do grande vórtice de água. Ele também consegue usar o estilo terra, clones da sombra, invocações, Haikiri e por último, mas não menos importante, ele consegue usar os genjutsus do Sharingan, além de suas habilidades básicas, como antecipação e leitura de movimentos e a cópia de jutsus e movimentos. Jutsus Sasuke. O Sasuke não mostrou muitos jutsus no Naruto clássico, mas o arsenal dele é composto por jutsus elementais de fogo, como bola de fogo, chama do dragão, flor de fênix e etc. O Sasuke também pode usar o Chidori, mas o verdadeiro diferencial dele é a marca da maldição. Mas como funciona a marca da maldição do Sasuke no Naruto clássico? A marca da maldição é um selo proibido criado pelo Orochimaru para prender e corromper seus alvos. Ela funciona puramente à base de ódio, sentimentos negativos e do próprio chakra maligno do Orochimaru que fica adormecido dentro dele. No nível 1, antes de passar pelo ritual do Quarteto do Som, quando o Sasuke se deixa levar pela raiva, linhas pretas se espalham pelo corpo dele. O selo começa a sugar o chakra do próprio Sasuke e em troca devolve uma quantidade absurda de poder físico e velocidade, porém causa uma dor absurda. No nível 2, após o Sasuke passar pelo ritual do Quarteto do Som, o selo consome o corpo dele por completo. A pele fica cinza, o cabelo cresce
e ele ganha aquelas asas em formato de mãos gigantes. E ainda por cima, permite o Sasuke ultrapassar seu limite diário de 2 Chidores. Com isso, ele consegue usar o Chidori uma terceira vez por dia. E convenhamos que o Rabatako Chidori é o mais bonito de toda a obra. E sobre a marca da maldição aumentar o poder do Sasuke em 10 vezes, nunca foi confirmado em nenhum lugar que a marca dele aumentasse o poder em 10 vezes. O pessoal usa essa fala do Jirobo, que tem um selo inferior ao selo do céu do Sasuke, para afirmar que a marca da maldição aumenta o poder em pelo menos 10 vezes. Mas essa fala dele nunca foi confirmada em nenhum lugar. Nem os outros membros do Quarteto do Som falaram isso da marca aumentar o poder em 10 vezes. Então não tem como afirmar em quantas vezes a marca dele aumenta o poder dele. Ela pode aumentar em uma vez, 2 vezes, 3, 10, 15, 20 mil e etc. E resumindo de uma forma bem simples e porca, a marca funciona como um pacto. Ela dá ao Sasuke um tanque de chakra reserva que não pertence a ele, permitindo que ele continue lutando, mesmo tendo sua reserva de chakra esgotada. O grande perigo que o clássico deixa pra gente é que esse chakra é tóxico. Quanto mais o Sasuke usa, mais ele perde o controle da própria mente e mais o Orochimaru consome sua alma. Por isso, essa técnica é uma faca de 2 gumes. Ela te dá um poder absurdo, mas em troca, consome você. Já no Shippuden, a gente sabe que tem uma explicação bem mais elaborada envolvendo o Yugo e o chakra natural, mas essa explicação aqui é levando em base apenas o Naruto clássico, beleza? E sendo bem sincero, o Kakashi tem mais jutsus, então o ponto aqui claramente vai pra ele. E como seria a luta? A luta começa da forma mais silenciosa possível, sem gritos, sem jutsus, apenas taijutsu puro no topo das rochas que cercam a cachoeira. E desde a primeira troca de golpes fica claro, o Kakashi está em outro nível. Ele lê cada movimento do Sasuke com uma facilidade que irrita. Cada soco é desviado e cada chute é bloqueado no ângulo certo e exato. O Sasuke pressiona, tenta variar as trajetórias, muda o ritmo, mas o Kakashi responde a tudo. Vendo que seu sensei é superior no taijutsu, o Sasuke decide ativar a marca da maldição no nível 1, mas mesmo assim, o Kakashi continua levando a melhor e contra-atacando perfeitamente. O Sasuke usa a bola de fogo, mas o Kakashi cria uma parede de água e defende o jutsu. Aproveitando a fumaça criada pela colisão dos jutsus, ele avança para cima do Sasuke, o prendendo com um fio de aço. O Sasuke, agora preso pelo fio de aço e sem conseguir se mover, tenta quebrar os fios com sua marca da maldição no nível 1, mas vendo que isso seria impossível, ele recorre ao uso do Chidori para conseguir escapar. Aproveitando que o Kakashi baixou a guarda por um segundo, achando que a luta tinha acabado, o Sasuke ativa seu Sharingan de 2 Tomoes em combinação com a marca da maldição e surge, desferindo um chute brutal com toda a força. O Kakashi é pego de surpresa, mas se recupera rápido. Só que agora, com a combinação do Sharingan de 2 Tomoes com a velocidade da marca da maldição no nível 1, faz a luta ficar mais equilibrada. O Kakashi começa a ceder terreno, defendendo mais do que contra-atacando. Já o Sasuke começa a encaixar mais golpes e a pressionar seu mestre contra as rochas. O Kakashi, mesmo com seu Doujutsu desativado, começa a usar sua experiência em combate, fecha a guarda e começa a ditar o ritmo da luta, encaixando contra-ataques pesados. O Sasuke se vê novamente encurralado, sendo bombardeado pela experiência bruta do Jounin. Ele tenta revidar, mas os movimentos do Kakashi parecem rápidos demais para seu Sharingan de 2 Tomoes acompanhar. A frustração e o ódio começam a tomar conta dele. Ele não aceita perder ali, ele não aceita ter seus laços amarrados de novo. Com essa mistura de sentimentos e desespero por poder, o Sasuke finalmente desperta seu terceiro Tomoe. De repente, o mundo parece desacelerar para o Sasuke. Aquele golpe do Kakashi, que antes parecia indefensável, agora se move em câmera lenta. O Sasuke desvia a cabeça por centímetros, deixando o punho do Kakashi passar no vazio. Agora, com o terceiro Tomoe ativo, o Sasuke consegue prever perfeitamente o próximo ataque dele. Ele intercepta o golpe do Kakashi, vira o quadril com uma agilidade absurda e acerta um contra-ataque limpo, jogando o Kakashi com tudo para baixo em direção à água do lago. Lá embaixo, o Kakashi se levanta da água e olha para o topo da rocha e vê seu aluno com um Sharingan de 3 Tomoes despertado. O mestre percebe que a brincadeira acabou e que se ele continuar se contendo, vai acabar sendo derrotado. É nesse momento que o Kakashi leva a mão à bandana, levanta o protetor e finalmente ativa o seu Sharingan de 3 Tomoes. Agora, ambos têm a mesma capacidade de previsão de movimentos. Aproveitando a brecha e seu novo poder ocular, o Sasuke desativa a marca da maldição para poupar a chakra e salta em direção ao Kakashi, usando seu Katon em combinação com suas shurikens. Mas com sua velocidade e a leitura de movimentos do Sharingan, o Kakashi consegue escapar facilmente do ataque.
ataque. Agora ambos estão frente a frente. Os dois avançam em direção ao outro e começa uma troca de taijutsu na superfície da água, com ambos prevendo cada movimento do outro. A água do lago espirra para todos os lados com o impacto dos golpes deles. Cada soco que o Sasuke projeta, o Kakashi bloqueia. Cada chute que o Kakashi solta, o Sasuke desvia no limite. Porém, no mano a mano limpo, a experiência de elite do Jounin começa a pesar. Mesmo esgotado, o Kakashi consegue encaixar um golpe preciso que joga o Sasuke para longe, deslizando sobre a água. Ofegante, e vendo que a técnica pura de seu mestre é superior, o Sasuke decide apostar tudo. Ele se levanta e concentra chakra elétrico na sua mão esquerda. O som de 1000 pássaros ecoam pelo Vale do Fim com seu Chidori. Do outro lado, o Kakashi sabe que é hora de responder à altura. Ele junta a chakra na mão e ativa o Haikiri. Os dois saltam em direção ao outro e os jutsus colidem. A explosão gera uma onda de choque violenta, cobrindo o lugar de fumaça e vapor, jogando ambos para longe. O Kakashi se recupera primeiro do impacto, percebendo que seu aluno realmente tentou o matar. Ele decide que é hora de pegar pesado e usa seu dragão de água, não dando tempo para o Sasuke se recuperar. O dragão atinge em cheio, jogando o Uchiha para longe em direção às rochas. Finalmente, o combate está chegando no seu clímax. Ambos estão esgotados e o Kakashi sabe que seu aluno já atingiu o limite diário de 2 Chidores. A fumaça do impacto do dragão de água começa a se dissipar entre as rochas destruídas. O Kakashi, ofegante e cansado, espera ver seu aluno nocauteado, mas de repente ele sente um chakra pesado e completamente sinistro emanando dos escombros. As pedras voam longe e o Sasuke surge de pé, mas seu corpo está mudando. As marcas pretas cobrem sua pele, que ganha um tom acinzentado. Seus cabelos crescem e 2 asas imensas em formato de mãos se abrem em suas costas. Ele finalmente ativa a marca da maldição no nível 2. O Kakashi fica surpreso. Ele nunca viu nada assim na vida, mas ele sabe que agora é tudo ou nada. Ele não tem muito chakra restante e o cansaço acumulado está começando a fazer efeito. Sem hesitar, ele bate as mãos na água e conjura um poderoso vórtex de água em direção ao Sasuke. O Sasuke, também no seu limite, decide que é arriscado tomar outro golpe poderoso desses. Ele pega impulso para o alto, escapando por pouco do vórtex de água voando. Aproveitando a força da gravidade e sua velocidade absurda, o Sasuke desce do céu como um rastro cinza e acerta um chute brutal no Kakashi, que cansado e quase sem chakra, não teve reação suficiente para desviar do golpe, sendo jogado para longe, batendo com tudo contra as rochas. Enquanto isso, o Sasuke prepara seu golpe final para cortar de uma vez por todas todos seus laços. Novamente, ele começa a juntar chakra em sua mão esquerda, mas agora os raios ganham uma cor negra e ecoam com som distorcido e sombrio. Ainda se recuperando do golpe, o Kakashi olha surpreso. Seu aluno superou o limite diário de 2 Chidores. Vendo que não há mais volta, ele decide concentrar todo seu chakra restante para fazer um Haikiri. Os dois estão nos seus limites e ambos sabem que esse será o clash final. Os dois pegam o impulso e partem para cima. Quando as duas técnicas se chocam, o impacto é tão brutal que a água do rio simplesmente desaparece sobre os pés deles, criando uma cratera seca por causa da pressão. Finalmente, o combate termina. O Sasuke cai de joelhos, exausto e totalmente esgotado. Já seu mestre está desmaiado no chão. Ele conseguiu desviar do golpe fatal no último segundo, mas colapsou de exaustão devido ao cansaço acumulado e ao uso excessivo do Sharingan. E como diria o Jack, vamos por partes. E por favor, não me matem nos comentários. Antes de tudo, deixa eu explicar o contexto da luta e os motivos da vitória do Sasuke. Primeiro de tudo, eu tentei seguir um cenário igual ao mangá, em que o perseguidor tenta trazer o Sasuke de volta, mas sem tentar matar ele, enquanto o Sasuke está no modo full pistola, tentando cortar todos os seus laços. Além disso, eu aproveitei e segui o cenário original, em que o Kakashi volta de uma missão e vai correndo direto para o Vale do Fim, mas no lugar do Naruto lutar contra o Sasuke, seria o Kakashi, beleza? Dito isso, esse Kakashi não está 100% e isso seria um fator crucial para essa luta. Afinal, no clássico, a gente viu que utilizar o Sharingan cobra muito do corpo dele, e apesar do Sasuke ser um genin, o nível dele no Vale do Fim era bem alto. E eu até me arrisco a dizer que ele daria um pau em alguns Jounins Konoha com a marca no nível 2. Além disso, no arsenal do Kakashi, eu só incluí jutsus que ele usou no Naruto clássico. Então, mesmo sabendo que ele tem as 5 transformações da natureza, eu só coloquei as que ele usou no clássico. Então nada de Katon e Futon.
Agora que eu expliquei melhor o contexto da luta, eu vou falar o que cada um poderia fazer para vencer o outro e o que não funcionaria. Primeiro de tudo, vamos descartar os jutsus elementais de fogo do Sasuke. Vamos ser sinceros, o Katon nunca funcionou contra ninguém e não seria contra o Kakashi que funcionaria. Além disso, ele pode anular todos os jutsus de fogo do Sasuke com a barreira de água ou com qualquer jutsu de água. Já sobre o Kakashi, a gente pode descartar as invocações dele. Elas seriam úteis em apenas um cenário, que seria usar em combinação com o jutsu de ocultação na névoa e prender o Sasuke com os cachorros. Mas por que eu falo que podemos descartar? Na forma base, esse combo com toda certeza funcionaria, mas bastaria o Sasuke ativar a marca no nível 2 para fugir. Com isso, ele conseguiria se soltar das invocações e ainda por cima se livraria delas, fazendo com que ele e o Kakashi tivessem dificuldades para ver pela névoa. Porém, o Sasuke tem duas vantagens sobre o Kakashi. A primeira é que o Sharingan dele não consome tanto chakra quanto o do Kakashi, então em uma batalha de resistência ele sairia melhor e poderia manter o olho ativado por mais tempo que o Kakashi. E a outra vantagem, obviamente, é o Sharingan nos dois olhos, né? Então, o Kakashi até pode usar, mas o Sasuke se livraria fácil delas e no final o Kakashi teria que desfazer a técnica. Além disso, a gente pode descartar o Taijutsu do Kakashi. E sim, ele é muito superior ao Sasuke no Taijutsu, afinal, ele é um Jonin de elite com anos de experiência. Mas o Sasuke dessa fase é um tanque absurdo e a potência dos golpes do Kakashi não se equiparam a do Naruto com manto de chakra ou com influência da Kyuubi. Lembrando que eu estou considerando o Kakashi do Naruto clássico, então ele dificilmente conseguiria finalizar o Sasuke só na base do Taijutsu. Já o Dragão de Água e o Jutsu do Grande Vórtice de Água seriam úteis para afastar o Sasuke ou para counterar um Chidori. Mas gente, vamos ser sinceros, apesar da potência dessas técnicas, o Kakashi não conseguiria finalizar o Sasuke com elas. O primeiro motivo de eu falar isso é a velocidade do Sasuke. O Sasuke base, sem o boost da marca da maldição, tem uma velocidade igual ao do Rock Lee sem os pesos. E com o boost, a velocidade dele aumenta ainda mais. Com ele, na Floresta da Morte, sendo rápido o suficiente para fugir de uma rajada de som. O segundo motivo é sua resistência. Na forma base, ele aguentava ser arremessado contra rochas, ao ponto de abrir crateras e continuava de boas. E o próprio Zabuza, que foi pego em cheio pelo jutsu do Grande Vórtice de Água, só ficou atordoado, não sofrendo nenhum dano fatal, nem nada do tipo. Então, ao meu ver, o Sasuke aguentaria essas técnicas de boa, com a marca de nível 1 e nível 2 e até mesmo sem a marca ativada. Mas o último e principal motivo para eu falar que elas não funcionariam seria o Sharingan de 3 Tomoes do Sasuke. Com ele, o Sasuke poderia ver os selos de mão do Kakashi e prever os jutsus dele. Afinal, no início do anime, o Sasuke sem o Sharingan conseguiu ver parte dos selos de mão dessas técnicas, além dele obviamente ter visto os dois jutsus. Então pensa comigo, como ele conseguiu ver essas técnicas sem o Sharingan, não seria nada impossível ele ver e antecipar esses jutsus usando o Sharingan de 3 Tomoes. Com isso, ele poderia usar sua velocidade para fugir ou até mesmo interromper a técnica. Sobre genjutsus, a gente pode descartar os do Sasuke, afinal, ele nunca usou no clássico. Já os genjutsus do Kakashi seriam úteis como forma de distração, como ele usou contra o Zabuza, mas não sei se seria tão efetivo ao ponto de finalizar a luta com um genjutsu. Afinal, o Sharingan dá ao usuário resistência contra genjutsus visuais, então como não seria algo tão decisivo, eu decidi descartar para ambos. Já sobre a velocidade dos dois, eu acredito que com o Sharingan de 2 Tomoes, o Sasuke teria dificuldades para acompanhar a velocidade do Kakashi, e teria que ativar a marca da maldição nível 1 para conseguir acompanhar ele. E lembrando que a marca bufa os olhos, com o próprio Sasuke comparando o estado atual dele de 3 Tomoes com o dele de 2 Tomoes usando a marca. Então, enquanto o Sasuke tivesse o Sharingan de 2 Tomoes, ele teria que estar ativamente usando a marca para conseguir acompanhar o Kakashi. Já o Kakashi teria vantagem em boa parte da luta por causa do seu terceiro Tomoe, que faz uma diferença absurda, mesmo ele não estando 100%. O problema é que eu acredito que o Kakashi não conseguiria finalizar o Sasuke antes dele despertar o terceiro Tomoe. E caso o Sasuke desperte o terceiro Tomoe, a coisa ficaria feia para o Kakashi. Afinal, o Sasuke se equipararia a ele em Doujutsu e ambos ficariam equiparados na previsão de movimentos, não tendo dificuldades para acompanhar a velocidade do outro. Ah, mas o Kakashi pode ativar os 8 portões internos em combinação com o Sharingan e dar Speed Blitz no Sasuke. Não, ele não pode, e eu vou explicar por que o Kakashi não usa os 8 portões internos em combinação com o Sharingan. Primeiro de tudo, a gente tem que saber como os 8 portões internos funcionam. A técnica dos 8 portões internos tira os limitadores naturais que limitam a quantidade de chakra que corre no corpo do usuário. Porém, essa técnica é uma faca de 2 gumes e danifica o corpo do usuário da técnica conforme os portões que são abertos.
um 8º portão, levando inevitavelmente à morte. Agora que a gente sabe como os 8 portões internos funcionam, por que o Kakashi não usa o primeiro portão em combinação com o Sharingan? É bem simples, é puramente por causa do Sharingan. Por não ser um Tira puro e ter o olho transplantado, o Kakashi sofre com uma drenagem constante de chakra do Sharingan, mesmo com o olho coberto. E ele precisa de um controle e um refino de chakra absurdo para compensar essa drenagem de chakra. Agora pensa comigo, se ele retirasse os limitadores de chakra dele, ele sofreria com uma enxurrada violenta e descontrolada de chakra, e o pouco de chakra que ele tem por causa do Sharingan seria consumido em um instante, justamente por causa do Sharingan. Ficaria basicamente impossível ele controlar direito o chakra dele, e no final ele acabaria sofrendo com os efeitos colaterais dos 8 portões internos e ainda teria seu chakra drenado pelo Sharingan, sofrendo com exaustão em poucos minutos. E pior, ele poderia até mesmo morrer por conta disso. Então, resumindo, não compensaria o Kakashi usar os 8 portões internos em combinação com seu Sharingan. Sobre o arsenal do Sasuke, logo no começo eu descartei praticamente tudo, já que ele só usa jutsus do estilo fogo e o Chidori. E falando nele, eu acredito que em sua forma base, o Chidori do Sasuke não teria efeito algum. Afinal, o Kakashi também tem um Haikiri e ele é mais experiente com o uso, além de conseguir usar ela 4 vezes ao dia. Já o Sasuke só consegue usar o Chidori 2 vezes por dia. A única coisa que restaria para ele seria usar a marca da maldição e subjugar o Kakashi na base do poder bruto ou usar o Rabataku Chidori. Mas ele conseguiria vencer o Kakashi só com isso? Em sua forma base e sem o selo, ele não conseguiria de jeito nenhum. Já com marca no nível 1 e com um Sharingan de 3 Tomoes, ele poderia se equiparar ao Kakashi em atributos físicos e começaria a superar ele. Porém, ele não poderia abusar da marca da maldição e ficar usando ela direto. Então ele precisaria variar entre ativar e desativar ela. Dito isso, com a marca no nível 2, a história muda completamente. Com ela, o Sasuke supera em muito o Kakashi em quesito de poder bruto e resistência. E vocês até podem me julgar, mas eu acredito que ele conseguiria sim dar um Speed Blitz no Kakashi e jogar ele pra longe, igual ele fez contra o Naruto. E com a marca no nível 2, ele teria força e velocidade suficiente para finalizar o Kakashi só na base da porrada. Além disso, ele tem um Rabataku Chidori que superaria o Haikiri do Kakashi em poder bruto. Com isso, o Sasuke poderia ganhar um Clash de Chidori. E o Sasuke tem uma certa vantagem em relação ao Kakashi. O Sasuke sabe o limite diário de 4 Haikiris do Kakashi. Já o Kakashi não sabe sobre o terceiro Chidori do Sasuke. Mas o principal motivo que eu considerei para dar a vitória pro Sasuke seria o desgaste do Kakashi. Afinal, para conseguir acompanhar e combater o Sasuke, o Kakashi teria que usar seu Sharingan e isso desgastaria muito ele. Além disso, o Sasuke conseguiria counterar ou tancar praticamente todas as técnicas do Kakashi. Claro, o contrário também é verdade, mas a luta basicamente se resumiria em um combate de taijutsu e uma batalha de resistência, sendo que um é um Tira de sangue puro e seu corpo está adaptado para usar o Sharingan e o outro teve o olho transplantado que consome chakra passivamente. Agora junta isso com ele usando ninjutsus e com o cansaço acumulado da última missão e temos o motivo da vitória do Sasuke. E eu acho que a história seria completamente diferente se o Kakashi tivesse 100%. E lembrando que isso é apenas a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade nem nada. Mas e aí, concordou comigo ou falei muita besteira? Quem você acha que venceria essa luta? Se curtiu, dá um like pra me ajudar ou comenta qualquer bobagem. Obrigado pra quem assistiu até aqui e até mais. Valeu!